Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Te convido a abrir comigo em 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2, é o versículo 13, e na minha versão, na NVI, diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Vamos ler novamente. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Independente das nossas circunstâncias, independente da nossa fidelidade, independente do que fazemos, independente do que pensamos, Deus, Jesus, permanecem fiel, porque Ele não pode de nenhuma maneira se negar. Nada do que foi dito, nada do que foi escrito, nada do que foi entendido na essência do cristianismo, da palavra de Deus, pode ser negado. Independente da nossa fidelidade, independente de qualquer sentimento nosso, Deus não pode se negar. Deus continua permanecendo fiel. E se Deus continua permanecendo fiel, irmãos, então algo nas nossas vidas precisa ficar muito claro nessa noite, e precisamos fazer uma reflexão juntos nessa noite sobre confiança. Um escritor chamado Brennan Manning diz que ele poderia definir a vida cristã com uma palavra só, e a palavra que ele usa é confiança. Um outro missionário busca trabalhar alguns meses junto com uma personagem que nós conhecemos, chamada Madre Teresa de Calcutá, e quando ele encontra essa mulher no trabalho que ela fazia ali com os desfavorecidos, ele fala para ela: eu queria ter a clareza que a senhora tem, eu queria de alguma maneira ter essa clareza que você tem, eu anseio essa clareza, você pode orar por mim para que eu tenha essa clareza? Ela responde: eu nunca tive clareza, o que eu sempre tive foi confiança. Então eu vou orar para que você confie em Deus. A essência da fé bíblica, irmãos, reside em confiarmos em Deus. Eu e você precisamos confiar em Deus. Em meio às dificuldades, em meio às lutas, nós precisamos entender sobre confiança. E essa confiança, irmãos, a confiança que nós entendemos, a confiança que precisa ser a essência da fé bíblica, é uma confiança que, primeiro, ela é inclusiva. Ela é inclusiva, irmãos, porque essa confiança, ela inclui o bem e inclui o mal. Nós conhecemos a história de Jó. Em Jó 2:10, Jó questionou: nós vamos aceitar o bem dado por Deus e não vamos aceitar o mal? Independente da situação boa, da situação difícil, se está bom, se está ruim, nós precisamos continuar confiando. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18 diz que nós precisamos dar graças, irmãos, em todas as circunstâncias. Nós precisamos ser gratos pelas coisas boas que nos acontecem na vida, mas nós precisamos ser gratos também se forem ruins. O bom, o ruim, os momentos de alegria, os momentos de tristeza, os sucessos e os fracassos, as recompensas e as rejeições, nós precisamos sermos gratos em tudo. E não é fácil falar, irmãos, isso exige um árduo trabalho, isso exige uma consciência, isso exige muitas vezes, irmãos, que a gente possa se manter focado, se manter confiando no Deus que nós servimos, confiando que o amor dele é incrível, que o amor dele não falha, que a misericórdia dele não falha, independente das circunstâncias. É a confiança que nós temos que depositar em Deus, é essa confiança que é inclusiva. Ela inclui o bem, ela inclui o mal. A confiança, irmãos, também ela é atenta. Nós precisamos receber muitas vezes uma atenção, nós precisamos manter a confiança ligada, nós precisamos
cada um dos momentos das nossas vidas, nos mantermos conectados com essa confiança, porque a tempestade vai vir, porque o dia mau chega, e nós precisamos ainda assim ficarmos atentos e ficarmos confiando, independente da situação boa, independente da situação ruim. Lucas 12, o versículo 6 e 7 diz, não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, contudo, nenhum deles é esquecido por Deus, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Eu e você, irmãos, nós valemos muito mais que pardais. O cabelo das nossas cabeças são contados. Deus olha por nós, Deus está atento, Deus está olhando por nós. Independente da circunstância, Deus está olhando por nós. Quando nós entendemos que precisamos confiar, isso gera em nós, irmãos, então, uma alegria. David Rast diz que a raiz da alegria é a confiança. Não é a alegria que nos faz confiar, é a confiança que nos faz felizes. Quando nós entendermos e confiamos em Deus, então nós podemos nos alegrar. Nós podemos nos alegrar porque por mais que a doença chegue, por mais que o desemprego chegue, por mais que a luta financeira chegue, nós podemos confiar em Deus. Isso faz com que nós estejamos de alguma maneira felizes. Não porque a situação está resolvida, não porque nós temos uma saída, não porque nós encontramos ainda um novo caminho, mas nós confiamos porque nós cremos em Deus. Nós confiamos porque entendemos e sabemos no Deus que nós servimos, e a nossa fé então pode se encher de confiança. A nossa fé pode se encher de confiança. Um outro teólogo chamado John Canalvo diz que, ele conta a experiência de uma aluna dele, que diz que ela conheceu uma velhinha, uma idosa num hospital, e essa idosa tinha uma doença degenerativa, e a cada mês ela estava perdendo uma função do corpo, e quando essa aluna conheceu essa idosa, ela já não conseguia mexer os braços e as pernas, e ela falou, e aquela mulher era feliz, e aquela aluna falou, por que a senhora é feliz? Ela falou, sou muito feliz porque eu ainda consigo mexer o meu pescoço. E quando ela voltou no mês seguinte, aquela senhora já não conseguia mexer o pescoço, e ela falou, filha, agora eu sou feliz porque eu consigo ouvir, eu consigo ver. E ela falou, mas você vai perder a visão, você vai perder o poder de audição, o poder de ouvir. E ela falou, e aquela senhora disse para aquela menina, não tem problema, se você vier me visitar, eu continuo feliz. Eu continuo feliz. Independente da circunstância, irmãos, algumas são casos como nós oramos aqui, pela tia da Adriana, casos difíceis outros casos são menores. Ainda assim, irmãos, nós precisamos ter a certeza e a confiança em Deus, independente dos obstáculos, independente das circunstâncias, porque muitos obstáculos vão aparecer, não só na luta nossa do dia a dia, irmãos, mas nós vamos ter os obstáculos para que nós possamos confiar, e um dos obstáculos é a amnésia, irmãos. Nós esquecemos da fidelidade de Deus, nós esquecemos que a misericórdia de Deus e a graça são renovadas a cada manhã, nós esquecemos do que nós já recebemos nas nossas vidas, e nós poderíamos testemunhar isso aqui durante várias horas, do quão Deus foi fiel nas nossas vidas. Nós muitas vezes esquecemos disso, irmãos, e se nós não lembrarmos de nada nas nossas vidas, se nós não lembrarmos de nada na vida dos nossos irmãos, nós podemos pegar a Bíblia, e lembrar da confiança lá de Abraão com Isaac. Foi sacrificar Isaac, mesmo assim ainda a convicção dele que em Deus mandou, eu vou fazer, eu confio, confiança incondicional. Jó, falamos aqui, lemos Jó 2:10, Jó, alguém que tinha tudo, alguém próspero, alguém que tinha muitas coisas na vida.
No capítulo 13, no versículo 15 de Jó, depois de perder tudo, ele diz, embora ele me mate, embora eu morra, ainda assim eu espero, ainda assim eu confio, não importa o que aconteça, ainda assim eu continuo agradecendo, continuo confiando, eu continuo esperando. Muitas vezes nós esquecemos, irmãos, nós esquecemos de confiar, nós esquecemos de manter a nossa confiança num Deus que pode todas as coisas, que num Deus de apesar de toda a glória que Ele tem, Ele se importa conosco, irmãos, Ele se importa comigo e com você. Um outro obstáculo para a confiança, irmãos, é que muitas vezes nós ficamos inertes, porque muitas vezes nós temos até uma preguiça, nós temos até muitas vezes, é muito mais fácil não confiar, é muito mais fácil desistir, é muito mais fácil colocar a confiança nos homens, é muito mais fácil fazer de qualquer jeito, e as situações se levantam, irmãos, e nós precisamos agir sim, porque se você está doente, você precisa procurar um médico, se você está desempregado, você precisa mandar um currículo, você precisa fazer uma entrevista, mas muitas vezes nós esquecemos de colocar isso diante de Deus, colocar isso junto a Deus, porque, irmãos, tem um momento onde o nosso trabalho, tem um momento em que o que nós podemos fazer, chega um momento que nós não podemos fazer mais nada, chega um momento que nós podemos orar e entregar a situação de Deus, e confiar no Deus que servimos, confiar no Deus que cremos, nos manter confiando independente da circunstância. Nós oramos aqui, nós oramos pela tia da Adriana, Dona Ida, ainda assim nós continuamos confiando, nós podemos olhar a situação e ver um quadro muito difícil, mas ainda assim nós confiamos, porque confiamos num Deus que pode todas as coisas, confiamos num Deus do sobrenatural, confiamos num Deus de milagre. Ele faz o que Ele apraz, Ele faz o que Ele quiser, Ele é soberano sobre todas as coisas, irmãos. Ele pode curar, Ele também não pode, Ele pode que não acontecer a cura, pode curar, pode salvar, pode abrir a porta, pode fechar a porta, Ele faz o que Ele quiser, Ele é soberano sobre todas as coisas, e é esse Deus que se importa conosco. E é esse Deus que se importa conosco, nós precisamos confiar. Leandro, é muito difícil, eu sei, porque eu preciso confiar também. Agora, essa confiança, irmãos, um estudioso chamado Thomas Merton diz que a confiança, essa que nós falamos aqui, ela aumenta por intermédio da nossa fidelidade na busca, e conduz a uma certeza muito, muito profunda, pois não se trata de nossa própria certeza pessoal, mas da certeza do próprio Deus em nós. É Deus que vai nos ajudar a confiar, e nós vamos aumentar essa confiança quando nós formos fiéis na busca. É isso que esse cara está falando aqui. Quando nós buscarmos, nós vamos receber essa confiança, essa força, para que nós possamos suportar. Uma mulher chamada Juliana Norvig diz o seguinte, que à medida que buscamos a Deus, 3 coisas acontecem. Primeiro, nós somos renovados. Quanto mais nós buscamos, nós vamos ter vontade de buscá-lo. A segunda coisa que ela diz, que quando nós buscamos, nós vamos ter força para que nós possamos esperar com firmeza e com constância. Quanto mais nós buscamos, nós vamos ser renovados. Primeira coisa. Segunda coisa, quanto mais nós buscamos, nós vamos ter firmeza e constância. E a terceira coisa que ela fala, quanto mais nós buscamos, mais nós vamos confiar nele. Nós vamos ter a confiança, de alguma maneira, firmada. De alguma maneira essa confiança começa a crescer, porque nós vamos de alguma maneira termos mais comunhão com Deus, e quando nós estamos tendo comunhão com Deus, cada vez mais nós ficamos sensíveis para que Deus faça a obra dele nas nossas vidas, e nós começamos a entender a soberania de Deus, e começamos a entender que, irmãos, nós precisamos muitas vezes, não há nada nas nossas mãos para que possamos fazer. O segredo para confiar, então, irmãos, está na busca. O segredo para confiar está na busca a Deus. E de que maneira nós buscamos a Deus, irmãos? Nós buscamos a Deus através da oração.
O Novo Testamento apresenta a oração como uma arma numa luta que é prolongada. As parábolas de Jesus, irmãos, elas mostram, quando falam sobre oração, elas mostram primeiro uma viúva importunando um juiz e um homem socando a porta de um vizinho. Persistência. Paulo, depois de descrever o cristão como um soldado equipado com toda a armadura de Deus, ele dá 4 ordens diretas, e essas 4 ordens falam sobre oração, mandando que nós pudéssemos orar. Jesus ensinou um modelo de oração, o Pai Nosso. Fora isso, poucas regras nós podemos encontrar sobre oração, baseado se estudarmos a vida de Jesus, mas 3 princípios Jesus deixa claro para nós. Primeiro, fala para que nós possamos orar de modo honesto. Nós precisamos orar de modo honesto, coração aberto, sem máscaras, sem qualquer pretensão de sermos diferente do que somos, porque eles são do nosso interior. Segunda coisa, ele fala sobre que nós devemos orar de modo simples. Precisamos orar de modo simples. Deus, Jesus, é o Abba Pai, é o Paizinho querido, nós não precisamos ser formais. Digníssimo Deus, eu entro em Tua presença. Não, Papai, Paizinho querido, eu estou aqui. Nós precisamos orar de modo simples. A terceira coisa, ele fala para que nós pudéssemos orar de modo persistente. O nosso papel, irmãos, então é inundá-lo com os nossos pedidos. Nós podemos fazer isso, mas nós precisamos nos comprometer em aceitar a resposta de Deus, seja ela qual for. Nós podemos, como aquela viúva, orar, importunar aquele juiz, mas nós precisamos nos comprometer a aceitar a resposta, e nós vamos aceitar a resposta de Deus quando nós confiarmos. Nós vamos aceitar a resposta de Deus para a circunstância quando nós confiarmos. Ainda assim nós precisamos orar, irmãos, e nós oramos porque a oração vai reordenar todas as coisas, vai restaurar talvez uma verdade do universo, a verdade de Deus nas nossas vidas, irmãos. Que nós não podemos olhar o mundo da maneira que nós achamos com os nossos próprios olhos, porque se nós olharmos com os nossos próprios olhos, então, irmãos, nós não vamos suportar. Nós precisamos olhar pelos olhos de Deus. A oração é o ato de ver do ponto de vista de Deus. Porque quando nós enxergamos de alguma maneira, irmãos, do ponto de vista de Deus, nós podemos olhar além das circunstâncias, nós podemos olhar e confiar, nós podemos olhar e permanecer firmes. Henry Nouwen diz que orar é caminhar na plena luz de Deus e dizer simplesmente, sem restrições: eu sou humano e Tu és Deus. Quando nós oramos, então nós dizemos: eu tenho todas as minhas limitações, eu não posso, eu não consigo, mas Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és poderoso, Tu podes, Senhor, Tu podes todas as coisas. Nós oramos então para reordenar, para nos colocarmos no nosso lugar como simples mortais, humanos, que não podemos fazer nada sem o ok de Deus, sem a graça de Deus nos alcançar. Nós oramos também para pedir ajuda. A ajuda está na raiz da oração. O próprio Pai Nosso, a oração que é o exemplo que Jesus deixou, é um conjunto de pedidos. Nós pedimos, e quando nós pedimos, irmãos, de maneira simples, nós podemos declarar então que dependemos de Deus, precisamos de Deus, e quando entendemos que dependemos de Deus, a nossa confiança então precisa estar depositada em Deus. Na presença, irmãos, do médico dos médicos, a contribuição mais adequada nossa talvez sejam nossas feridas, nossas doenças, nossas dificuldades. E ainda assim, irmãos, se tivermos dificuldade nessa busca, nessa oração que vai nos encher de confiança, irmãos, Romanos 8:26 diz que o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Oração então, irmãos, é ficar na companhia de Deus. E ficar na companhia de Deus também inclui falarmos das nossas dificuldades, falarmos das nossas provas, falarmos das nossas frustrações. Nós podemos também ficar na presença de Deus para ouvi-lo, mas podemos sim
Orar, colocar as nossas dificuldades. Ah, Leandro, eu entendo isso, mas muitas vezes é difícil, muitas orações não são respondidas, eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma enfermidade, eu tenho uma situação complicada, um desemprego, eu tenho a porta financeira fechada, eu tenho uma situação, por que a minha oração não é respondida? Falar que Deus é soberano deveria responder essa pergunta, mas Tiago 4,3, primeiro fala que nós pedimos mal. Mateus 21 a 22, Jesus fala sobre a falta de fé. Mateus 18:19 fala sobre concordância. Se concordar 2 ou 3 ali, se alguns concordarem, então isso vai acontecer. E ainda assim você pode falar, não, Leandro, eu estou pedindo direitinho, eu tenho fé, tem pessoas concordando, mas muitas vezes, irmãos, cedo ou tarde, é possível que você já tenha passado por isso, mas é possível que a nossa oração vá se chocar contra um muro. É possível que a nossa oração vá encontrar alguma não resposta. Jesus, lá quando estava na cruz, fala para Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus não encontrou a resposta para a oração que ele fez, porque ele tinha falado lá no Getsêmani, passa de mim esse cálice, está difícil de aguentar, passa de mim esse cálice. E Agostinho diz o seguinte, se eu e você pudéssemos compreender a Deus, pudéssemos compreender porque Ele cura um aqui, não cura o outro ali, porque Ele abre uma porta aqui, não abre uma porta ali, se nós pudéssemos compreendê-lo, então Ele não seria Deus. Se nós pudéssemos decifrá-lo, entendê-lo, Ele não seria Deus. Paulo orou pedindo uma remoção do espinho que ele tinha na carne, e não obteve resposta. E essa aflição fez com que ele dependesse continuamente de Deus. Isso fez com que ele valorizasse mais a dependência espiritual de Deus do que a saúde física. O Novo Testamento tem 183 casos de pessoas que se aproximaram de Jesus com uma pergunta e não obtiveram uma resposta direta. Na verdade, 3 desses 183 casos receberam uma resposta direta de Jesus. Os outros 180 casos, a resposta foi uma outra pergunta, ou uma história, ou algo assim. João 3,8 fala que o vento sopra onde quer. Não somos nós que controlamos as situações, não somos nós que controlamos Deus, não somos nós. Tiago 4,8 diz que se a gente se aproximar de Deus, Ele vai se aproximar de nós. E nós vimos que essa proximidade faz com que nós possamos entender o nosso lugar no mundo, no universo. É interessante, irmãos, que esse texto de Tiago 4,8, essa segunda parte onde diz que Deus se aproxima de nós, é um pedaço do texto que não determina no original um padrão de tempo. Eu assumo então a responsabilidade que eu me achego a Deus, que eu oro, que eu busco, mas deixo o resto de Deus, que pode ser que a oração não seja respondida. Eu me aproximo confiando em Deus, eu me aproximo crendo que Deus é soberano sobre todas as coisas. Martinho Lutero fala que quando nós tentamos impor a Deus o tempo, lugar, a maneira de Ele agir, nós o estamos testando. Agir assim é impor limites a Deus e tentar obrigá-lo a fazer o que queremos. Devemos entender que Deus é livre, e Ele é quem nos dita o lugar, a maneira e o tempo. Deus pode fazer todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. Nos cabe a nós, primeiro, irmãos, permanecermos firmes na busca, mesmo que a resposta não venha, porque ela pode não vir, nós precisamos permanecer buscando, e quanto mais nós buscamos, irmãos, mais nós vamos ficar confiantes. A busca deve gerar em nós a confiança, e confiar em Deus não é pressupor que Ele irá intervir, irmãos. Confiar em Deus não é quando está tudo bem, confiar em Deus é em qualquer circunstância, seja na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, não importa. Importa que a nossa confiança esteja inabalável,
que nós possamos confiar no amor de Deus, nós possamos ser gratos em qualquer situação, seja treva, seja desemprego, seja enfermidade. A confiança deve nos levar a orar, para que a vontade de Deus, seja ela qual for, seja a minha vontade, a tua vontade, e seja a vontade dEle sendo feita nas nossas vidas. Um outro estudioso chamado Walter Burgard diz que apenas a confiança, pode tornar o mal suportável. Confiar não porque Deus apresentou provas, mas porque Ele mostrou a sua face. Confiamos não porque vemos prova, mas confiamos porque cremos. Confiamos porque cremos num Deus que é soberano. Cremos num Deus de milagre, cremos num Deus que faz o sobrenatural, que faz o impossível. Brennan Manning diz que falar para Jesus, a opinião dele, falar para Jesus, eu confio em ti, Jesus, tem mais significado do que dizermos eu te amo. Na opinião dele, falar eu confio, Deus, tem muito mais significado do que dizer eu te amo, Deus. Porque muitas vezes a confiança é aonde muitas vezes o nosso amor não vai ser provado, a nossa confiança vai ser provada. Nós amamos, eu amo, mas a enfermidade aqui eu não consigo confiar, eu continuo amando. O desafio então é que nós pudéssemos continuar confiando. Confiança inabalável. 1 João 4,16 diz o seguinte, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. E confiamos nesse amor. Ele nos ama, irmãos. Ele nos ama. Se Deus deixasse de pensar em nós, em mim e você, Ele deixaria de ser Deus. Ele deixaria de existir, porque a própria natureza de Deus fez com que Ele nos criasse para que nós tivéssemos comunhão com Ele, para que nós pudéssemos servi-lo, para que nós pudéssemos adorá-lo. Precisamos buscá-lo para que a nossa confiança seja restaurada. Eu queria terminar lendo com você Mateus 6, texto muito conhecido. Mateus 6, vou ler do 25 ao 30. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Precisamos confiar, irmãos. A minha oração nessa noite é que a nossa confiança seja restaurada. De alguma maneira, em algum pedaço do caminho, nós deixamos de confiar. Que isso seja restaurado nessa noite. E que nós possamos conseguir continuar confiando. Nós possamos nos comprometer a confiar num Deus que nós conhecemos, num Deus que é fiel, num Deus que é soberano, num Deus que é poderoso, num Deus que fez durante toda a história dessa palavra, um Deus que fez grandes coisas, um Deus que já fez grandes coisas nas nossas vidas, na tua vida e na minha vida. E muitas vezes as circunstâncias chegam e parece que essa agora não vai dar para suportar, essa é a mais difícil. Precisamos confiar. Isso vai ser cada vez mais acrescentado quando nós buscarmos a Deus através da oração. Por mais que ela não seja respondida, nós precisamos orar.
precisamos confiar, orar para que a nossa confiança seja, de alguma maneira, renovada. Que a nossa confiança seja renovada. Amém, queridos? Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de reconhecer que Tu és Senhor das nossas vidas, Pai, reconhecer a Tua soberania, reconhecer a Tua majestade, Pai. Pai, reconhecer a Tua grandeza, Pai, nas nossas vidas, a Tua fidelidade, Pai. Pai, nós temos circunstâncias, nós temos situações que se levantam, Pai, e elas nos incomodam, elas doem, elas, Pai, muitas vezes nos deixam desanimados, sem esperança, Pai, mas a minha oração nessa noite é que a confiança que temos em Ti seja renovada, a confiança que temos em Ti seja restaurada nessa noite, Pai, porque Tu és o Deus soberano, Pai. Tu és o Deus poderoso, nós cremos nisso, Pai, nós cremos, Pai, que Tu és um Deus do sobrenatural, nós cremos que Tu és o Deus do impossível, Pai, nós colocamos as nossas dificuldades, os nossos problemas, Pai, tudo diante de Ti, Pai, tudo diante de Ti, Pai, porque na maioria das vezes nós não podemos suportar sem o Teu auxílio, Pai, sem a Tua intervenção, e nós confiamos nisso. Nós confiamos na Tua soberania, Pai, confiamos, Pai, em Ti, Pai. Nós não temos em quem mais confiar, Pai. Nós não temos mais o que fazer, Pai, nós só temos que confiar em Ti, Pai. Renova a confiança dos meus irmãos essa noite, Pai. Renova a mentalidade, a nossa mentalidade nessa noite, que possamos, Pai, sempre confiar em Ti, Pai, independente, Pai, do que vem amanhã, independente dos compromissos amanhã, Pai, das dificuldades para a semana, nós queremos sair daqui nessa noite confiando em Ti, Pai, confiando em Ti. Nós não sabemos o resultado, Pai, ninguém está aqui prometendo, Pai, a cura, prometendo a porta aberta, prometendo, Pai, uma saída, Pai, nós estamos aqui compartilhando que ainda assim, independente do bem ou do mal, nós precisamos confiar em Ti, Pai, e queremos confiar em Ti, Pai, nos ajuda, nos dá força, Pai, porque é difícil. É muito difícil, Pai, nos dá força para que possamos permanecer focados em Ti, para que possamos permanecer firmes, confiando em Ti, Pai, confiando no Teu poder, confiando na Tua soberania, Pai, nos colocando no nosso lugar, Pai, nos colocando, Pai, como pessoas que não podemos fazer nada, Pai, dependemos de Ti, Pai, não temos força, Pai, não temos novas possibilidades, nós só temos a confiança em Ti, Pai, renova essa confiança. Nos dá força, Pai, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, é a minha oração, Pai, amém, amém. Deus nos abençoe, irmãos, confiança renovada para mais uma semana, Deus abençoe vocês.